Olá, galerinha, tudo bom? Eu sou o Ítalo, professor de matemática aqui do CEPA, tá certo? Vim aqui para fazer um Masterclass de matemática focado no concurso de Louveira, que é da Banca Avança, tá certo? Bom, aqui estão todos os itens que vão ser cobrados pela banca, que está no edital, tá certo? Claro que eu já posso adiantar para vocês que os itens são um pouquinho diferentes do que estamos acostumados de outra banca, principalmente do interior de São Paulo, tá bom? Como essa parte de conjunto vazio e unitário, sucessor e antecessor até 1000, números pares e ímpares, são coisas que normalmente não aparecem, tá bom? Mas eu vou falar de cada um detalhadamente, o jeito que a banca pode estar cobrando isso, tá ok? Vamos começar aqui pelo conjunto vazio e unitário. O que é conjunto vazio? Conjunto vazio é aquele conjunto que não tem valor, não tem unidade dentro dele. Por exemplo, vou colocar um S que daí significaria solução, tá certo? A representação desse conjunto vazio pode ser dado de duas formas. Ou em forma de chave sem nada dentro, tá ok? Ou até mesmo de forma que é um zerinho e um traço, tá certo? Ele pode ser representado dessas duas formas, mas, pelo amor de Deus, não faça isso daqui. Porque o que significa isso daqui? Isso daqui é um conjunto que contém o vazio dentro. Ou seja, isso daqui não é um conjunto vazio, isso daqui é um conjunto que tem o vazio dentro. Portanto, isso está representado de forma errada, tá bom? Então, conjunto vazio apenas essas duas formas. E o conjunto unitário, ele é representado apenas por um número dentro do colchetes. Por exemplo, o 3. Isso significa que eu tenho um conjunto que contém o número 3, ou seja, ele é unitário, contém apenas um valor. E como que isso pode aparecer na nossa prova? Por exemplo, vou pegar um exercício aqui que caiu numa prova de professor o ano passado, né, 2019. Ele aparece dessa forma aqui. E daí quando você resolve essa equação, né, em que você tem que manter o x de um lado e passar esse 30 que está somando para lá subtraindo, você chega em 40 menos 30, e aí o x é igual a 10. Ou seja, você chegou em uma resposta. Portanto, as nossas alternativas poderiam estar representadas dessa forma. Solução é o conjunto que obtém o número 10, tá certo? Mas lá no caso só tinha qual é o valor de x, então a nossa resposta aparecia apenas o 10, tá? Mas se fosse colocado dessa forma aqui, não teria problema nenhum, tá ok? Então isso é o conjunto unitário. E o conjunto vazio? Ele poderia colocar da seguinte forma, vamos supor, x mais 30 maior que 40, ou seja, eu estaria falando de uma inequação, e ainda ele poderia falar que esse mesmo x, né, vou fazer aqui de forma diferente, por exemplo, x mais 5 é menor do que 8. Vamos supor que tivesse dessa forma. Você teria que achar os valores de x que satisfazem essas duas inequações. Então aí o que eu vou colocar? Aqui o modo de resolver é o mesmo, ó. Mantém o sinal, no caso aqui maior, fica 40 menos 30. E aí 40 menos 30 dá 10. Então você tem que pensar num valor que seja maior do que 10. E aqui nessa outra inequação, ó, a gente tem 8 e o 5 que está somando passa subtraindo. E aí 8 menos 5 dá 3. E aí você tem que pegar valores de x que contemple as duas inequações. Então, pensa aí, me fala um valor que seja maior do que 10 e menor do que 3 ao mesmo tempo. Então aí você vai ficar pensando e não vai chegar em valor nenhum, tá certo? Porque não existe valor menor que 3 que seja maior que 10 ao mesmo tempo. Ou seja, aí você não tem solução, ou seja, sua solução é vazia. Então, que nem eu te disse, pode ser representado de uma dessas duas formas, tá ok? Então, essa parte aí é de conjuntos. Então, vamos voltar lá nos nossos itens. Já falei aqui de conjuntos, tanto unitário quanto vazio, tá ok? Agora vamos aqui para conjuntos números naturais, que são as operações básicas, tá certo? De adição, subtração, multiplicação e divisão.
Bom, começando falando aqui por números naturais. O que são números naturais? Bom, o conjunto dos números naturais, que é representado aqui por uma letra N, vou colocar aqui então, ó, o N, ele normalmente tem esse tracinho aqui, e esse conjunto dos números naturais começa no 1, aí depois o 2, o 3, o 4 e assim infinitamente. Por isso esses 3 pontinhos, que significa que vai até o infinito, ou seja, segue essa sequência numérica. Vale dizer que o seguinte, muitas vezes no ensino infantil ou fundamental, posso até falar mais no fundamental, a partir do quinto ano, por aí, você tem o quê? Às vezes alguns livros didáticos te colocam o zero como um número natural, tá ok? Como essa banca não deu referência bibliográfica, eu vou usar a parte da matemática mesmo que se inicia do 1. Eu não vou estar colocando o zero. Por quê? Porque o zero só aparece nos números inteiros, tá ok? Quando o Zeke vai à Índia, né? E percebe que quando ele não tem lucro, mas também não deve, quer dizer que ele não tem nada. E aí que vem a ideia do zero, do nada, na matemática, tá ok? Anteriormente, os números naturais, que é o que a gente está falando, qual que é o radical dele? Ó, naturais. Se eu pensasse no radical, falando um pouquinho de português, ó, pensa no natur. Natur vem de natureza. E na natureza você não tem o zero e nem números negativos. Você só vai ter 1, 2, 3, assim por diante. Pensa em árvore. Você tem como ter meia árvore, por exemplo? Não. Você pode ter 1, 2, 3 árvores. É sempre valores inteiros. Pessoas, só vai ter números inteiros, não tem como você ter pessoas negativas ou décimos de pessoas. Então, tudo que está relacionado à natureza são números inteiros positivos. E aí vem as operações básicas, certo? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Mas se eu estou trabalhando com números naturais, o que acontece? Esse conjunto é fechado para soma, ou seja, você pode fazer qualquer soma que vai dar um número natural. Por exemplo, 1 mais 3 dá 4. Se eu pegasse 7 mais 9, 16. Pegasse 1000 mais 2000, 3000. São números naturais. Então, ele é fechado para soma. Então, qualquer soma está ok. Agora, para subtração, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque, ó, se eu fizer 3 menos 1, dá 2. Beleza, é um número natural. Porém, se eu fizer 1 menos 3, isso daqui dá menos 2. E por ser menos 2, ele não é um número natural, porque o número natural é só valores positivos. Então, ele é aberto para subtração. Não podemos fazer qualquer subtração no conjunto dos números naturais, tá bom? Já na multiplicação, o que eu posso falar da multiplicação? Ela é fechada ou aberta? Se eu pegar qualquer número natural, ó, por exemplo, 2 vezes 4, dá 8. É um número natural. Qualquer valor que você pegar fazer natural vezes natural, vai dar um número natural, tá certo? São inteiros, a multiplicação é inteira. E positivo com positivo é positivo. Então, ele é fechado para multiplicação. Já na divisão, veja só, se eu pegar 4 dividido por 2, 4 dividido por 2 dá 2. Beleza, peguei dois números naturais e deu um número natural. Porém, e se eu pegasse o 2 e o 4, que são dois números naturais? Se eu fizer 2 dividido por 4, isso dá meio. E meio é um número natural? Não, porque ele só é números inteiros e aqui está dando decimal. Portanto, ele não faria parte dos números naturais, tá ok? E como que ele pode perguntar isso daí para você? Ele pode envolver o tipo de questão com sistema monetário, por exemplo, brasileiro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, com sentenças matemáticas, que a gente também vai falar daqui a pouco, tá certo? Ou seja, ele só está colocando aí para a gente a parte de operações matemáticas, operações básicas, tá certo? Que é o que a gente precisa saber, o que a gente vai utilizar aí na resolução de problemas, tá bom? Então, números naturais aqui está ok, tá? A gente vai apresentar isso nas resoluções dos próximos problemas. Agora vamos aqui para a parte de números pares e ímpares. Como eu havia comentado,
é algo que dificilmente nunca tinha visto aparecer aí em editais, tá ok? Então, o que significa números pares? Números pares são aqueles que são terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, se o seu número terminar em um desses 5 algarismos, ele é considerado par. Entretanto, vou fazer aqui até de outra cor, se ele terminar com qualquer um dos outros 5 algarismos, né, ele vai ser ímpar. Então, ele pode terminar em 1, 3, 5, 7 e 9. E aí eu só posso relacionar números que sejam naturais ou inteiros, tá ok? Para falar que ele é par ou ímpar. Então, se eu pegasse assim, 2.349, ele terminou em 9. Então, ele é um número ímpar, tá certo? Porém, se eu colocasse aqui 11,4, como ele tem um número decimal, então eu não posso julgar ele como par ou como ímpar. Bom, professores, daí eu sabia. E como que ele pode me perguntar no exercício? Ele pode perguntar de uma forma assim abrangendo outros temas, como sucessor e antecessor, tá? Então ele pode falar assim: a soma de 3 números pares consecutivos é tanto. Quais são esses números? Enfim, então você vai ter que ter mais ou menos uma percepção do que são os números pares. E para isso, eu vou precisar que você perceba que os números pares sempre andam de 2 em 2. Então, ou seja, você tem um número par, um ímpar, um par, um ímpar, certo? Então, se eu falar que o número par é x, o próximo número par é quanto? Seria x mais 2, tá ok? Pensa só comigo. Pensa no número par aí, vou colocar o 10. Qual é o próximo par depois do 10? Seria o 12. E assim por diante. Então, você tem que perceber que os pares andam de 2 em 2. Aí o par até que fica fácil para você pensar que o 2 é o próprio par. Aí quando chega no ímpar, a pessoa se fica meio confusa. Mas no ímpar também ele anda de 2 em 2. Então, por mais que você pegue um número ímpar aqui, o 9, qual que é o próximo ímpar depois do 9? O 10 é par, o 11 volta a ser ímpar. Então, ou seja, se andou 2 também. Então, se você pegar um número ímpar e somar 2, você vai ter um novo número ímpar, tá certo? Bom, então volta para cá, a gente tem aí já os números pares e ímpares, tá ok. E aí eu vou pular aqui para baixo para falar ó, de sucessor e antecessor. E ele coloca até 1000, ou seja, uma outra coisa aí diferente, tá bom? Então vamos lá falar de sucessor e antecessor. Bom, o que significa sucessor? Sucessor significa que é o número seguinte, o número após. Então, se você está falando, por exemplo, do número 4, o sucessor de 4 é 5. E o sucessor de 5 é 6. E assim sucessivamente, tá certo? Portanto, o sucessor, eu poderia falar que se eu tenho um número x, o sucessor do número x é só aumentar 1. Então, é x mais 1, tá ok? E no caso do antecessor, o antecessor, se eu pegar o número 4 aqui também, antecessor é o que vem antes, ou seja, quem que vem antes do 4? É o 3. E quem vem antes do 3? É o 2. E assim sucessivamente. Ou seja, está falando que o antecessor é um número antes, portanto, x menos 1, tá certo? E como eu tinha acabado de falar da parte de pares e ímpares, ele pode te perguntar no exercício, por exemplo, a soma de 3 números pares consecutivos é 126. Então, eu estou falando que a soma de 3 pares consecutivos é 126. Que números são esses? Então, o que você vai ter que fazer? Como a gente acabou de falar, os pares andam de 2 em 2, certo? Então, eu vou pensar aqui que o meu número do meio é o x. O par seguinte seria x mais 2. E daí você poderia colocar o par seguinte, que seria x mais 4, tá ok?
Claro que existe um jeito muito mais simples de fazer isso, colocando x menos 2, mas eu só estou dando mais ou menos um abrangimento geral, tá ok? Existem técnicas mais rápidas. Então vamos lá. Se a soma de 3 pares consecutivos é 126, quais são eles? Então eu vou somar aqui, ó. Vou somar os 3 números, o x mais 2 e o x mais 4, somando todo mundo. Isso daqui vai ser igual a 126. E daí você soma, ó, x mais x dá 2x, mais x é 3x. E daí 2 mais 4 é 6. Isso vai ser igual a 126. E daí o 6 que está somando, ele passa subtraindo. E 126 menos 6 dá 120. E aí o 3 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então ficaria 120 dividido por 3. 12 por 3 é 4, tem o 0, então 40. Então quer dizer que o x vale 40, tá certo? O que eu posso dizer quanto a isso? Se o x é 40, o x mais 2 é 42. E o x que é 40 mais 4, 44. Ou seja, esses três números pares consecutivos somados estão dando 126. Ó, 40, 42 e 44. E daí o problema pode te perguntar quais são esses três números, e provavelmente ele não faria isso, porque era só você pegar as alternativas, mas ele, na maioria das vezes ele te pergunta qual é o menor desses números. Se fosse o menor desses números, seria o 40. Qual é o número intermediário? Ou seja, o número do meio seria 42. Ou qual o maior desses números, que é o 44, tá certo? Então ele pode vir falando aí dos pares, dos ímpares, sucessores, antecessores, não importa, ele poderia falar de três números consecutivos a 126, por exemplo, sem os pares. Então, se você falasse de três números consecutivos que fosse 126, você teria que falar x, que é o consecutivo do x, o x mais 1. E quem é o consecutivo do x mais 1? É o x mais 2, tá certo? E daí você achou os três consecutivos e o jeito de resolver é o mesmo. Você vai colocar numa equaçãozinha, igualar e achar o valor do x, tá certo? Então aí também sucessor e antecessor vai trabalhar essa parte, tá ok? Então aqui a gente já viu sucessor e antecessor. Bom, até aqui nós vimos números naturais, só que olha o que ele coloca aqui, ó, sistema de numeração decimal. Então, vamos ter que trabalhar essa parte decimal. E o que eu posso falar do sistema decimal? Bom, sistema decimal, o nome já diz, eu vou trabalhar com décimos, ou seja, com valores após a vírgula, sem ser o zero. Por exemplo, 3,4 é um número decimal, porque tem número após a vírgula, tá vendo? 2,26. O 26 é a parte decimal, tá ok? Bom, mas se ele está falando isso, provavelmente ele possa trabalhar com divisão ou multiplicação. Por isso eu vou dar alguns exemplos práticos, tá ok? Vamos supor aqui, a gasolina está custando 4,199, certo? Reais. E aí eu já estou entrando um pouco na parte monetária, mas daí a gente vai ver com mais calma também daqui a pouco. Está custando R$ 4,19 e eu vou colocar 45 litros, tá certo? Quantos reais que eu vou gastar? Então aí você precisaria fazer uma multiplicação. Então você coloca aí, ó, 4,19 vezes 45. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as casas decimais. Vamos lá. Multiplicação é do mesmo jeito. Ó. 5 vezes 9, 45, vai 4. 5 vezes 9, 45 com 4, 49. Vai 4 também. 5 vezes 1 dá 5, com 4 dá 9. E 5 vezes 4 dá 20. Aí coloco mais. E 4 vezes 9, 36. Vai 3 agora. 4 vezes 9, 36 com mais 3, 39. Vai 3. 4 vezes 1, 4 com 3 dá 7. E 4 vezes 4, 16, tá certo? E daí a gente teria esse valor. E aí, somando, a gente fica com 5 mais 0 dá 5. 9 mais 6, 15, vai 1. 1 mais 9, 10, com 9, 19, vai 1.
1 mais 0, 1 com 7 dá 8, 2 mais 6 dá 8 e apenas o 1 aqui, tá certo? E aí, ó, o que a gente tem que tomar cuidado? Com as casas decimais, como eu já havia falado, ó, nós temos 3 casas decimais, então você vai ter que contar 3 casas decimais e aí colocar a vírgula, ou seja, você gastaria R$ 188,955 milésimos de reais, ou seja, você teria que aproximar esse valor. Então, isso daqui ficaria, se eu estou trabalhando com o sistema monetário, ficaria R$ 188,96, tá certo? Então, aí está a multiplicação. E daí, na parte da divisão, a gente vou trabalhar um outro probleminha. Por exemplo, compro 8 peças de roupa e gasto R$140, gasto só R$140. Comprei 8 peças de roupa. Quanto que vale cada peça? Então ele poderia colocar dessa forma para a gente. E aí eu vou ter que dividir 140 por 8. Vamos ver como é que fica. 140 dividido por 8. E aí, ó, o 14, né? 8 cabe quantas vezes no 14? Uma vez apenas. Então fica 14 menos 8, que dá 6. E daí desce o zero. Só que 60 dividido por 8, 8 cabe até 7 vezes. Tanto que 7 vezes 8 dá 56. E aí sobra 4. Como eu não tenho mais ninguém para descer, eu coloco vírgula e acrescento zero. E aí ficou 40 dividido por 8 dá 5. E aí a gente fica com zero. Ou seja, cada peça custa 17,5. E aí na tua resposta não vai estar 17,5. Na tua resposta vai estar 17,50, tá certo? R$17,50. Ou seja, o que eu quero mostrar nisso? Que você, depois da vírgula, você tem vários zeros aqui que não aparecem, tá ok? Então, por isso que você contempla aí com zero, tá ok? Então, aí a parte do sistema de numeração decimal, tá certo? Bom, e já que eu estou falando aí de sistema monetário, eu vou falar agora mais profundamente, tá ok? Que é o quê? O que é o sistema monetário brasileiro? É a moeda brasileira, ou seja, ele está falando de reais, tá ok? E daí os exercícios podem aparecer perto do que eu acabei de citar, ou até mesmo colocar em forma de expressão, enfim. Tem vários modos, tá ok? Envolvendo a multiplicação e a divisão, subtração de decimal, já envolvendo tudo junto. Por exemplo, comprei 3 coxinhas, cada uma custando R$ 5,50. E dei uma nota de R$50. Dei uma nota de R$50. Qual é o troco que ele me devolve? Tá certo? Exercício aí muito típico da banca, tá ok? Então o que eu tenho que ver? Tenho que ver quanto que eu gastei e daí depois eu pego o meu dinheiro e subtraio pelo valor total, ou seja, eu vou ter certeza do troco que ele me deu. Então vamos fazer essa multiplicação aí. 5,5 vezes 3 dá 15, vai 1. E 3 vezes 5, 15, mais 1, 16, tá certo? Coloca aí uma casa decimal, ó. Tem uma casa decimal, então fica R$ 16,50 vai ser o meu valor gasto nas coxinhas. Só que daí eu dei uma nota de 50. Quanto que eu vou receber de troco? O que você tem que fazer? Você tem que fazer 50 menos 16,5. E aí vem a grande jogada do sistema decimal. Você tem que ir na subtração ou na soma, colocar vírgula embaixo de vírgula. Como era R$50, significa que era 50,00. E aqui era 16,50, então era 16,50. E ó, vírgula embaixo de vírgula. E aí eu faço a subtração. 0 menos 0 dá 0. 0 menos 5 não dá para fazer, então empresta. Aqui tem 0 também, não dá para emprestar. Então esse 5 vai virar 4. Aqui o 0 vira 10, que eu empresto novamente, vira 9 e aqui vira 10. E aí 10 menos 5 dá 5. 9 menos 6 dá 3 e 4 menos 1 dá 3.
Então seria R$ 33,50 o meu troco, tá certo? Então aí, colocando uma forma de expressão ou de equação, a parte do sistema monetário brasileiro, tá bom? Então tá aqui, já estou colocando. Já estou falando um pouquinho de expressão e de equação matemática, então vai abranger aqui as sentenças matemáticas. Vamos lá. Sentença matemática significa, então, essa expressão ou equação. Então, ela pode vir igual aquele exemplo que eu dei, por exemplo, eu tinha colocado x mais 30 igual a 40, mas posso colocar aqui, por exemplo, x menos 20 igual a 10, por exemplo. Isso aqui é uma equação. Por que equação? Porque tem uma igualdade. O equá, né, que vem do equi, ele vem do grego, que significa igualdade, tá ok? Por isso, equação tem que ter o sinal de igual. E aí, o 20 que está subtraindo, eu passo para o outro lado, somando. E daí, o 10 mais 20 dá 30. E o 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. E 30 dividido por 2 dá 15, tá certo? Então, isso daí é uma equação. Também podemos ter uma expressão numérica. O que é expressão? Expressão é aquela que não tem o sinal de igual. Então, ele pode te dar assim, por exemplo, 3 vezes 10 menos 5, abre colchetes, 3 menos 2 vezes 8 menos 5 vezes 2. Um exemplo, tá? Como que eu resolvo isso daqui? Primeiro, a gente sempre tem que resolver o que está dentro do parênteses. Então, primeiro eu tenho que resolver essa parte aqui, tá bom? Mas aqui eu tenho uma subtração e uma multiplicação. E aí, o que eu resolvo primeiro? A subtração, que está na ordem aqui, ou a multiplicação? A multiplicação é mais importante. Então, primeiro você vai resolver essa conta de vezes, tá certo? O resto você pode deixar tudo de lado, não tem problema. Quem gosta de fazer o 3 vezes 10 aqui também, se quisesse fazer, sem problema. Mas eu não vou misturar, tá bom? 3 vezes 2, aqui abre parênteses, 8. E daí 5 vezes 2 dá 10, tá bom? Ficou assim. E ainda aqui eu estou com parênteses, do 8 menos 10. E aí eu resolvo essa subtração. Vamos lá. 3 vezes 10 menos 5, abre colchetes, 3 menos 2, e nota que entre o 2 e o parênteses eu não coloquei nenhum sinal. Se eu não coloquei nenhum sinal, significa que aqui é vezes, então não apareceu nenhum sinal, é vezes. E daí 8 menos 10 é menos 2, tá bom? Daí eu fiz tudo por querer. Porque agora eu novamente vou ter que resolver o quê? Dentro do colchetes eu tenho uma subtração e uma multiplicação. O que é mais importante? A multiplicação. Então é aí que eu vou resolver. Vamos lá, copio o resto. Aqui ficou ó, menos 2 vezes menos 2. Então aí você tem que saber fazer a regrinha de sinal que temos na multiplicação e na divisão. Menos com menos dá mais. Então vai ficar mais aqui no sinal. E 2 vezes 2 é 4, tá bom? E aí ficamos com 3 vezes 10, menos 5, abre colchetes, 3 mais 4. Agora a ordem é resolver o colchetes, então agora eu vou resolver esse 3 mais 4. Copia todo o resto, 3 vezes 10, menos 5, e 3 mais 4 é 7. E aí acontece parecido com o que a gente viu lá em cima. Aqui não tem nenhum sinal, então significa que era vezes, tá bom? Então, se é vezes, eu vou resolver essa multiplicação aí. 5 vezes 7 dá 35, tá bom? E aqui agora não sobrou mais parênteses, colchetes, chaves, nada disso. Então, só vou pela ordem. O que é mais importante? Multiplicação ou subtração? É a multiplicação. Então, vou resolver aqui o 3 vezes 10. E 3 vezes 10 é 30. 30 menos 35, tá bom? E quanto que é 30 menos 35? Então, você tem 30 reais e deve 35, o que acontece? Você paga os 30, mas só que ainda continua devendo 5, tá ok?
Eu sempre coloco assim porque dinheiro a gente nunca erra, né? Então ficou 30 menos 35 é igual a menos 5, tá ok? Então aí, sentenças matemáticas para vocês. Aí já fizemos essa parte aí. Agora a gente vai para a parte aí de múltiplos e divisores, já que a gente estava trabalhando com multiplicação e divisão agora, vou falar então de múltiplos e divisores. Vamos lá. O que te remete então os múltiplos? Os múltiplos são valores que estão na tabuada e ele pode aparecer em forma de MMC, certo? O M que significa mínimo. Esse M é o múltiplo, que é exatamente o que a gente está falando. Então, mínimo, múltiplo, comum, tá ok? E daí, normalmente, esses problemas aparecem quando eles repetem as mesmas grandezas. Como assim, professor? Eu não entendi nada. Então, vamos lá. Imagine que um navio três navios saem do mesmo porto tal dia. Só que um faz viagem de 4 dias, né, e volta para o mesmo porto, o outro faz de 9 em 9 dias e o outro de 6 em 6 dias. Daqui quantos dias eles voltam a se encontrar? Então essa seria uma pergunta envolvendo MMC, porque ele está falando de um navio de 4 em 4 dias, outro navio de 6 em 6 dias e outro navio de 9 em 9 dias. Está vendo que se repete as grandezas? Então, por isso, tem a chance de ser MMC. E daí como que eu identifico? O mínimo sempre pode ser, vai aparecer como palavrinha-chave, como mínimo ou menor, ok? O múltiplo, ele vem como múltiplo mesmo, ou se não, como quanto tempo depois. Então, envolver o tempo aí, a gente pode estar falando de MMC. Então, quanto tempo depois. E o comum, o que o comum poderia aparecer como palavrinha-chave no seu exercício? Ele pode aparecer como comum ou ao mesmo tempo, ou quando se repete. Tudo isso seria palavrinha-chave, tá bom? Então, repetição também. E aí, o MMC a gente pode estar resolvendo com fatoração simultânea. O que é isso? Vamos pegar esses três valores que eu acabei de citar aí dos navios. Falei aí de um navio é de 4 em 4 dias, outro de 6 em 6 e outro de 9 em 9, certo? E daí você passa um tracinho vertical e aí a gente vai dividindo esses números até chegar em tudo 1, ok? Então, ó, o 4. O 4 dá para dividir por que número? A gente sempre pega os números primos, que quais são eles? 2, 3, 5, desculpa, 2, 3, 7, 11, 13, 17, assim por diante. Então, ó, primeiro eu vou dividir aqui por 2. Divido todo mundo que dá para ser divisível por 2. Então, ó, 4 por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3, e 9 dividido por 2 não dá para dividir, portanto, vai ficar o 9, ele repete. O 2 dá para dividir novamente por 2. O 3 não dá para dividir por 2, então repete. E o 9 por 2 também não, repete. Agora, não tenho mais número par, ou seja, não dá mais para dividir por 2. Agora eu vou dividir por 3. Então vai ficar 1, 3 por 3 dá 1, e 9 dividido por 3 dá 3. E por último, o 3. 1, 1 e 3 por 3 dá 1. Cheguei em tudo 1 como eu queria. E aí a multiplicação desses fatores vai ser dado para o meu MMC. Olha só, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 dá 12 e 12 vezes 3 dá 36. Ou seja, pensando no probleminha que eu coloquei para vocês, depois de 36 dias os navios se encontrariam no porto novamente, tá bom? Então esse é o MMC. Agora vamos falar do MDC. Então, o que significa MDC? O MDC significa o M vem de máximo, tá certo? O D é divisor, por isso que está aí no seu edital divisores. Então, máximo divisor comum,
que é o C, e a gente já viu que C significava comum, tá certo? E aí, como que pode aparecer no seu probleminha? O máximo te lembra o quê? Te lembra, se o mínimo era menor, o máximo vai te lembrar maior, tá certo? O divisor, além de dividir, o que você pode pensar? Já que a gente está falando de, por exemplo, educação, a gente pode falar em dividir em grupos, né? Fazer grupos. Quando você faz grupos de alunos, você está dividindo os alunos. Ou se não, ainda além de divisor, você pode pensar em distribuir. Por exemplo, você tem uma quantidade de bombons e você vai distribuir para as pessoas. Ou seja, você vai estar dividindo essa quantidade de bombons para essas pessoas, tá certo? E ainda poderia aparecer cortar, certo? Cortar também é você dividir. Então temos essas 4 palavrinhas-chave aí para o MDC. E além de que comum, a gente já viu que é algo que se repete, que é algo igual para todos, tá? Então aí temos o MDC. Só que o MDC a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá bom? Porque dependendo do exercício, não é o MDC que ele quer, e sim os valores já divisíveis. Como assim? Vamos pensar num probleminha aqui. Vamos ver, temos uma sala com 36 pessoas e outra sala com 24 pessoas, tá ok? Então, 36 pessoas e 24. Até vou colocar aqui do ladinho, 33 e 24. Só que eu quero formar grupos nas duas turmas desde que eles tenham a mesma quantidade de alunos, tá certo? Não importa se um vai ter mais grupos e outro menos grupos, não importa. Importa que eles tenham o mesmo número de alunos. Então vamos lá. O jeitão de montar é o mesmo. Você vai lá, 36, 24 e passa a retinha vertical aqui, tá bom? E aí você só vai dividir por números que dê para dividir os dois ao mesmo tempo. Se você pensar em números grandes compostos para dividir os dois ao mesmo tempo, não tem problema. E eu acho até melhor, porque aí você ganha tempo, tá bom? Por exemplo, se você batesse o olho e visse que o 12 dá para dividir os dois ao mesmo tempo, nossa, você ganhou um tempão. Ah, não vi, só estou acostumado com números primos. Tudo bem também, né? Até vou fazer isso para não ficarem dúvidas aí. Então, ó, os dois números são pares, dá para dividir por 2, 36 por 2 dá 18 e 24 por 2 dá 12. O 18 e o 12 ainda são pares, dá para dividir por 2, que fica, 18 por 2 dá 9 e 12 por 2 dá 6. Só que agora, ó, os dois números só dão para ser divisíveis por 3, tá certo? Ó, e 9 por 3 dá 3 e 6 por 3 dá 2, tá certo? Agora me fale um número que dê para dividir por 3 e por 2 ao mesmo tempo. Então você vai pensar e não vai chegar em número nenhum, certo? Então aí você acaba o MDC por aí. E aí seu MDC é só multiplicar os fatores também, ó. 2 vezes 2 dá 4, tá certo? E 4 vezes 3 dá 12. Ou seja, o que significa esse 12? Quer dizer que eu vou formar grupos de 12 crianças, tá certo? E aí aqui eu tenho, com a turma que eu tinha 36 alunos, eu vou formar 3 grupos. E com a turma que eu tinha 24 alunos, eu vou formar 2 grupos. E aí que pode vir a pegadinha do seu exercício, fica atento. Porque se ele perguntar quantas crianças eu vou ter em cada grupo, é 12. Beleza, acabou. Agora, se ele perguntar quantos grupos eu posso formar, quantos grupos eu vou formar? Aí vão ser formados 3 grupos e aqui vão ser formados 2 grupos, ou seja, no total vão ser formados 5 grupos. E aí a resposta é 5. E pode ter certeza que nas suas alternativas vai ter tanto 5 quanto 12. Então, tome muito cuidado com a sua pergunta, interprete-a. E toda vez que eu falo que você vê a pergunta e fala, isso é MDC, faça o MDC e depois volta na pergunta. Grave isso, porque às vezes você pode errar por besteira, tá bom? Então, bastante cuidado aí com esse tipo de questão, ok? Então, já foi aí MMC e MDC, que são os múltiplos e os divisores, tá certo? Bom, aí a gente tem a parte também de unidades de medida, comprimento, superfície, volume e massa, tá certo? Então vamos falar um pouquinho delas. Bom, começando aí pelo comprimento. O que eu posso falar do comprimento? O nosso sistema internacional de comprimento é o quê?
é a parte de metros. É até o que a gente usa no Brasil, tá certo? Só que nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam milhas, tá certo? Tanto que a gente fala de avião, aí tudo a gente fala de milhas, tá certo? Na parte náutica, também falam de milhas, só que aí milhas marítimas, tá certo? E assim por diante. Só que, por exemplo, você viaja aí de São Paulo ao Rio de Janeiro, tá ok? Você vai falar quantos metros tem do Rio ao São Paulo? Você não fala isso, você fala quantos quilômetros, tá certo? E daí, se no seu exercício estiver falando em metros, uma parte dela, você vai precisar transformar de quilômetros para metros ou de metros para quilômetros. Então, é essa parte de unidade de medidas que ele vai estar te cobrando, a transformação. Então, vamos falar aí de comprimento. De comprimento, a gente tem quilômetro, tem hectômetro, que é pouquíssimo usado, tem decâmetro, que também é pouco usado, tá? O metro, o decímetro, né? Pouco usado, mas já usa mais que os outros dois. Centímetro, muito usado. E milímetro, intermediário aí, tá ok? Então, como que eu faço essa transformação? Se eu quisesse passar aí de quilômetro para hectômetro, você vai ter que multiplicar por 10. De hectômetro para decâmetro, você vai ter que multiplicar por 10. Ou seja, toda vez que você andar uma casinha aqui para a direita, você vai ter que multiplicar por 10, tá ok? Nossa, professor, então se eu quiser passar de quilômetro para milímetro, por exemplo, eu vou ter que multiplicar todas essas vezes por 10? Claro que não. Vamos fazer uma multiplicação só. Exemplo disso. Vou até colocar outra cor aqui para destacar. Se você quiser passar quilômetro para metro, você faria isso daqui, ou seja, está multiplicando por 10, por 10 e por 10, ou seja, 1 zero, 2 zeros, 3 zeros. Portanto, você pode multiplicar por 1000. Nota que esses prefixos já são jogados direto. Por exemplo, quilômetro. Quilo sempre significa 1000, ou seja, eu estou falando de 1000 metros, entendeu? Então, assim, se ele te der um exercício envolvendo, por exemplo, 5,4 quilômetros, você chega nessa resposta, só que nas alternativas está em metros, você vai ter que multiplicar esse valor por 1000. 5 quilômetros já seria 5.000 metros, 0,4, 5.400 metros. Então, são essas transformações que você vai ter que fazer. Mesma coisa, quero passar de metro para centímetro. Olha só, centímetro, está falando na faixa de 100. Então, para passar de metro para centímetro, ó, você pula 2 casinhas, portanto, é 100. Se eu falasse de metro para milímetro, de metro para milímetro, olha só o prefixo milímetro, ou seja, está falando de 1000. Pode ver que sair de metro para chegar no milímetro, está pulando 1, 2, 3 casinhas, 3 zeros também. Então, de metro para milímetro, você vai multiplicar por 1000 e assim por diante, tá certo? Ah, professor, e se eu quiser voltar, sair de milímetro e para metro, sair de metro e para quilômetro, enfim. Nota que é exatamente o inverso. Se para a direita eu multiplico, para a esquerda eu divido. Então, eu vou ficar tendo que dividir por 10. E daí o raciocínio é o mesmo, tá certo? Se eu pular 2 casas, eu divido por 100. Se eu pular 3 casas, eu divido por 1000 e assim por diante, tá ok? Bom, e daí, isso daí, comprimento já foi. Agora vamos para a parte de superfície. E aí as pessoas acabam pecando um pouquinho, porque elas só ficam focadas nessa parte aqui de cima que eu dei. E daí elas falam, 1 metro aí é 100 centímetros, então superfície que fala de área, 1 metro quadrado vai ter 100 centímetros quadrados? Errado. Agora eu estou falando de partes ao quadrado, portanto eu falaria de metro ao quadrado. Então, para eu passar, por exemplo, de metro quadrado para centímetro quadrado, eu vou ter que fazer 100 ao quadrado. Como assim? A gente não falou que 1 metro tem 100 centímetros? Falou. Então, como é ao quadrado, para eu passar de metro quadrado para centímetro quadrado, eu teria que fazer 100 ao quadrado, ou seja, daria 10.000. Portanto, vamos aqui colocar um exemplo. 7 metros quadrados teria 7.000
centímetros quadrados. Desculpa, 70.000 centímetros quadrados, tá certo? Então, não esqueça de fazer essa parte ao quadrado dos zeros, tá bom? Por exemplo, de quilômetro quadrado para metro quadrado, não é vezes 1.000? Então, se é vezes 1.000, para eu passar de quilômetro quadrado para metro quadrado, seria vezes 1.000.000, porque aqui eu já tenho 3 zeros. Elevei ao quadrado, vão ficar o dobro de zeros, vai ficar 6 zeros, e assim por diante. Então, essa parte de superfície também temos que tomar um certo cuidado, tá? Volume, então, mais ainda, tá bom? Porque, ó, no volume, o volume trabalha com o quê? Com metro cúbico, tá certo? Então, agora a gente teria que estar falando do cubo. Então, antes o que era, por exemplo, um zero vai se tornar 3 zeros. O que era 2 zeros vão se tornar 6 zeros. E o que eram 3 zeros vão se tornar 9 zeros. Mas a parte mais importante do volume é você saber passar de metro cúbico para litro. Saber passar de litro para ml. Saber passar de ml para centímetro cúbico. E também metro cúbico para centímetro cúbico. Mais do que essas 4 eu não vejo cair, tá bom? Então vamos focar um pouquinho mais nessas 4 aí. Começando com metro cúbico e litro. Ou seja, um metro cúbico tem quantos litros? Um metro cúbico tem 1.000 litros. E um litro tem quantos ml? Um litro, ó, ml. Lembra do prefixo que a gente falou? Mililitro. Então, eu estou falando de 1.000 ml. Um ml tem quantos centímetros cúbicos? Um ml tem apenas 1 centímetro cúbico, tá bom? Então, ó, se eu falar de ml, é a mesma coisa que centímetro cúbico, tá bom? E um metro cúbico tem quantos centímetros cúbicos? Ou ml, como eu acabei de comentar que são iguais. Um metro cúbico tem 1.000.000 de centímetros cúbicos, tá certo? Então, essas transformações aí de volume são as principais, tá? E agora vamos para a parte de massa. Massa ele pode estar falando de T, que significa tonelada, tá bom? De quilograma, de grama e de miligrama. Ah, e a parte de decagrama, centigrama, decigrama, hectograma, enfim. Todas essas também existem, mas só que também muito pouco utilizado, tá bom? Então, assim, de uma para outra aqui, eu vou multiplicar por 1.000. O que significa? Uma tonelada tem 1.000 quilogramas. 1 quilograma contém 1.000 gramas. E 1 grama contém 1.000 miligramas, tá bom? Então, de uma para outra é só multiplicar por 1.000. E daí, em vez de eu ficar aqui, uma tonelada ter 1.000.000 de gramas, eu vou já colocar 10 à sexta. O que significa 10 à sexta? Significa que eu tenho 6 zeros. E de tonelada para miligrama eu teria que ter 9 zeros, certo? Ele vai pulando de 3 em 3, tá? 1 quilograma tem 1.000 gramas, ó, aumentei 3 zeros. E para miligrama eu aumentaria mais 3 zeros, tá certo? Ficariam 6. Então, 1 quilograma teria 1.000.000 de miligramas, tá bom? Então, essa é a parte de transformação de massa, tá bom? Então, volta para cá, estamos aí também com unidades de medida, comprimento, massa e volume, tá certo? Aqui essa parte de resolução e interpretação de problemas envolvendo todas as operações, eu já vim falando em todos os outros itens, tá certo? Porque ele vai te dar uma situação, certo? Um probleminha que você vai ter que interpretar e pelas operações a gente chega na resposta. Por isso eu vou dar um ok aqui também, tá? E aqui números decimais e porcentagem. Claro que números decimais a gente já comentou aqui no sistema de numeração decimal, mas só que daí relacionado a porcentagem. Então, o que é a porcentagem? Note aqui, o que está falando? Por 100, certo? O por na matemática significa divisão. Divisão de 100, tá certo? Então, quando eu colocar aqui, por exemplo, 20%, isso a gente vai estar falando que é 20 dividido por 100. E dividir por 100 é muito fácil, porque como 100 tem 2 zeros, basta se andar 2 casas decimais. Então, você coloca o 20,
anda 2 casas e coloca vírgula. Então, ficaria 0,2 na parte decimal, tá certo? O que o pessoal confunde um pouco? Quando o número está decimal, e daí você está em porcentagem. Então, 0,4% é quanto? É 0,4 dividido por 100, tá? E como 4 já tem uma casa, então, ó, a vírgula estava aqui, tá certo? Eu estou até colocando pontilhado. Você teria que fazer o quê? Andar mais 2 casas. A primeira casa que você anda com a vírgula é esse 0, e a segunda eu vou acrescentar um outro 0. Então, ó, a vírgula estava aqui, andei 2 casas, e aí ela pula para cá. Ou seja, o meu número seria 0,004, certo? Então, tomem cuidado nessa passagem. Bom, professor, mas e como que ele pode me perguntar no exercício? Essa banca normalmente coloca a parte de porcentagem muito envolvida com desconto e acréscimo. Mais desconto do que acréscimo, tá certo? Então, ela te coloca assim, uma bolsa custava R$30, tá? Ó, envolvendo o sistema monetário de novo. E teve desconto eu não vou colocar 10 só para a gente poder fazer a conta um pouquinho melhor, tá? Vou colocar um desconto de 12%. Aí ele pode perguntar quanto foi o desconto ou qual o valor pago pela bolsa. Então eu vou colocar o valor pago aqui para a gente poder estar descobrindo. Temos 2 jeitos de fazer. Quem já sabe fazer a parte de porcentagem direta no dinheiro e mandar ver sem problema nenhum. Eu vou colocar aqui por regrinha de 3, que pela minha experiência, as pessoas pegam muito mais fáceis. Então, o que seria isso? Olha só, R$30 é o valor inicial, e tudo que é inicial sempre vai corresponder a 100%, tá certo? Então, 100%. E daí ela teve desconto de 12%, e aí eu coloco, ó, porcentagem embaixo de porcentagem. E aí, acho o valor de x. Como é uma regrinha de 3 simples, tá? Sempre na porcentagem é diretamente proporcional, eu multiplico em cruz. E aí a gente fica com 100x é igual a 12 vezes 30, tá bom? Multipliquei aqui, ó, 100 com x e 30 com 12. Aí 12 vezes 30 dá 360. E o 100 que está multiplicando era 100x, tá vendo? Ó, o x estava multiplicando 100, então o 100 passa dividindo. E 360 dividido por 100, isso chega em, ó, 2 casas, lembra? Ó, 1, 2. Então, 3,60. Então, esses 3,60 corresponde a 12%, que era o desconto, ou seja, eu vou ter desconto de R$ 3,60. Então, quanto que eu vou pagar? Se antes custava 30 e o desconto foi de 3,60, basta você fazer 30 menos 3,60. E olha de novo aí a vírgula aparecendo. Então, aí aqui eu tenho que colocar a vírgula também, porque lembrem que vírgula embaixo de vírgula. E aí, 3,60. 0 menos 0 dá 0, 0 menos 6 não dá para subtrair, então vamos fazer os empréstimos aqui, ó. 10 menos 6 dá 4, 9 menos 3 dá 6 e aqui sobra 2. Então deu R$ 26,40 seria o pagamento dessa bolsa, tá certo? Após o desconto, tá? Então por isso que ele coloca números decimais e porcentagem juntos, tá vendo? Porque na maioria das vezes você vai cair em valores decimais, tá bom? Bom, então a gente chega aí no fim, tá bom? Contempla aí a parte de números decimais e porcentagem, e aí a gente bate o edital, tá bom? Claro que a gente pode estar vendo tudo isso com calma nas aulas, sem problema nenhum. Isso daí é só um masterclass e tentando olhar como que a banca perguntaria cada item colocado, tá ok? Então espero que vocês tenham curtido, deixem suas dúvidas e eu vou responder, tá ok? Muito obrigado, até a próxima.